No nosso seminário de envelhecimento, iremos abordar o tema de demência, relacionado ao Alzheimer e Parkinson. Meu nome é Stephanie Meirelles e, junto com as integrantes Joyce Beta, Bárbara Edir e Denise Costa, iremos apresentar o trabalho. Os conteúdos que serão discutidos durante o trabalho serão envelhecimento e demência, envelhecimento e Alzheimer e envelhecimento e Parkinson. Inicialmente, iremos abordar um pouco sobre a demência, suas causas, diagnóstico e também o tratamento relacionado à demência. A demência é uma síndrome que se caracteriza pela deterioração gradativa dos aspectos cognitivos, afetando então a capacidade de se relacionar com o ambiente, de coletar as informações vindas deles para que se possa tomar decisões. Acompanhando então o processo de envelhecimento, prevê-se um aumento na prevalência de doenças crônico-degenerativas, que se tornarão cada vez mais relevantes no âmbito da saúde pública. A demência é uma síndrome que se refere a alterações da cognição. Então, ela envolve a perda da memória, problemas com a linguagem e o pensamento, desorientação, dificuldades para a resolução de problemas, e ela pode interferir na autonomia e com intensidade suficiente para interferir então no desempenho social ou profissional do indivíduo. O diagnóstico da demência ele pode ser feito através de exames laboratoriais e de neuroimagem, além da constatação de perfil neuropsicológico característico. Também a falta de memória ela costuma ser um dos primeiros sinais notados por familiares ou médicos. Com relação às causas, as doenças neurodegenerativas são a principal causa da demência. Dentre elas estão a doença de Alzheimer, a demência vascular, a demência com corpos de Levy, a demência de doença de Parkinson e a demência frontotemporal. No que discerne a tratamento, o seu principal objetivo é controlar os sintomas da demência. Isso varia de acordo com a sua causa subjacente dos sintomas. Algumas pessoas elas necessitam ser internadas, mas por um curto período de tempo, para que elas possam realizar esse tratamento. Em alguns casos, é necessário tomar medicamentos para que elas possam controlar os problemas comportamentais que é causado pela demência. As terapias não medicamentosas também podem aliviar alguns sintomas da demência, dentre eles o controle das condições que podem fazer a demência piorar, algumas medidas de segurança e apoio e também um prestador de cuidados. A reabilitação cognitiva também é uma opção interessante, no qual foca-se nas funções cognitivas e visa a melhora da condição do paciente, tanto no âmbito neuropsicológico como também da qualidade de vida. Olá pessoal, meu nome é Denise e agora eu vou dar continuidade na apresentação, trazendo o artigo Capacidade Funcional de Idosos com Doenças de Alzheimer e Parkinson. O processo de envelhecimento, ele é acompanhado por diversas alterações progressivas que ocorrem a nível celular, tecidual e visceral. Diante do aumento da expectativa de vida da população, observa-se o surgimento de várias patologias associadas à diminuição da capacidade funcional, dentre elas a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. A doença de Alzheimer, ela é caracterizada pelas presenças de placas senes e amaranhados neurofibrilares nas regiões do hipocampo e do córtex cerebral. Já a doença de Parkinson, ela geralmente acomete indivíduos acima de 65 anos e é uma enfermidade crônica, progressiva e idiopática do sistema nervoso central. O envelhecimento é considerado um fenômeno biológico, psicológico e social que atinge o ser humano na plenitude da sua existência, modificando sua relação com o tempo, seu relacionamento com o mundo e com sua própria história. A senescência é um resultado de interações complexas de fatores genéticos, metabólicos e hormonais, imunológicos e estruturais, que atingem ao nível celular e é caracterizada pela diminuição da capacidade da reparação biológica. Já a senilidade é um processo que faz referência às alterações como debilidade e deterioração física ou mental. O processo de envelhecimento, ele tem início imediato após a concepção,
O auge da vitalidade nas funções mentais, físicas, sexuais ocorre por volta dos 25 anos de idade. Estudos afirmam que os mais relevantes declínios funcionais motores, acentuados com a idade, são o aumento da rigidez das cartilagens, dos tendões e dos ligamentos, a sarcopenia e a diminuição da coordenação, da atividade ágil, redução do equilíbrio, redução de flexibilidade e redução de mobilidade articular. Os déficits físicos, cognitivos e comportamentais que podem surgir no envelhecimento resultam de um conjunto de alterações biológicas e eventos moleculares e celulares. As que geram apoptose, que é a morte de moléculas radicais livres, mudanças proteicas e outros danos secundários. Estudos apontam que a maioria dos idosos possui pelo menos uma doença de caráter crônico, o que não implica dizer que todos eles estarão limitados a essas patologias. Ou seja, o envelhecimento ou aumento da idade não significa necessariamente adoecer. Com medidas preventivas, pode-se manter o idoso em condições saudáveis nos domínios físicos e cognitivos, mantendo a autonomia de vida por longo período. Porém, na presença de disfunções, o diagnóstico e a intervenção precoce pode propiciar uma melhor qualidade de vida ao paciente e à sua família. A capacidade funcional, ela é uma aptidão do indivíduo em realizar suas atividades do dia a dia, sem que necessite de um auxílio para desenvolvê-las. Os autores, eles referem quanto maior for a dificuldade do indivíduo para realizar as atividades de vida diárias, né, as AVDs, maior será o nível de incapacidade. A capacidade de desenvolver tarefas cotidianas de forma independente é um dado relevante para representar o nível de envelhecimento benéfico. As AVDs podem ser classificadas em ABVDs, que são atividades básicas de vida diária, que são tarefas que envolvem o autocuidado, atividades instrumentais de vida determinadas pela capacidade do indivíduo em manter uma vida independente em meio à sociedade que está inserido, e atividades avançadas de vida diária, que são as tarefas que possuem alta complexibilidade. Olá, meu nome é Joyce e hoje eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho sobre a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela é caracterizada, pela presença de placas senes ou emaranhados neurofibrilares nas regiões do hipocampo e córtex cerebral, que resulta em um comprometimento cognitivo, fazendo com que haja falhas na memória e na disfunção executiva, causando assim o Alzheimer. O Alzheimer atinge idosos, especificamente acima dos 65 anos, e ele também é a forma mais comum de demência neurodegenerativa. Ele é uma doença crônica e progressiva, e 60% dos casos de demência, o Alzheimer é um tipo de demência e corresponde a 60% dos casos nos idosos, e ele não tem cura. O Alzheimer também é uma doença de evolução lenta, É observado mudanças súbitas na cognição num período ali de 7 anos, porque o envelhecimento não está associado ao Alzheimer, mas essas mudanças na memória, alterações cognitivas, podem trazer prejuízos qualitativos e quantitativos para esse idoso que tem Alzheimer. E essas alterações, esses prejuízos quantitativos e qualitativos, eles podem ser observados em testes, Tem um teste muito famoso que chama Braun-Patterson, que eles fazem esse teste em idosos normais, comparam com idosos com Alzheimer, e fazem essa comparação. A doença é incurável, como eu já falei, e o objetivo do tratamento, é retardar a evolução, a progressão dos sintomas e preservar por mais tempo, as possíveis funções intelectuais do paciente. E os melhores resultados são obtidos quando o tratamento é iniciado nas fases iniciais. O diagnóstico, como vocês podem ver aí ao lado, o cérebro saudável em vermelho
e o cérebro com Alzheimer em cinza. Há uma perda, né, de massa, mas isso acontece porque há um processamento, né, de certas proteínas do sistema nervoso central, e esse processamento de proteínas que são essenciais para a nossa memória começa a dar errado. Então surgem fragmentos de proteínas mal cortadas, e essas proteínas são tóxicas e elas ocupam espaços entre os neurônios, e essa toxicidade, né, dessas proteínas pode causar prejuízos, né, no cérebro, como o hipocampo, que é o responsável por controlar a nossa memória, e também prejuízos no córtex cerebral, que é essencial para a linguagem, né, raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos e pensamento abstrato. E o diagnóstico também é lógico, feito por um profissional, né, por um médico, e ele observa, né, se há piora da memória. O paciente vai relatar, né, se está tendo dificuldade no aprendizado de novas habilidades, se está comprometendo, né, as suas tarefas diárias. Então, esses 3 pontinhos são os 3 fatores assim, determinantes para o diagnóstico de Alzheimer. O Alzheimer, né, pessoal, é uma doença progressiva, como eu já disse para vocês. Então, quanto antes, né, os familiares, a família poder retardar a evolução dessa doença, melhor vai ser essa convivência com esse paciente, né? E quando o tratamento é em fases iniciais também tem um melhor resultado. E o paciente, a família, né, deve procurar avaliar esse processo, porque não é fácil avaliar. Avaliar resultados é difícil. Mas o paciente de Alzheimer, juntamente com seus familiares, precisa ter assim, um diário para ir anotando a evolução dos sintomas. Tipo assim, a memória está melhor, você está conseguindo fazer os seus afazeres com facilidade, o quadro está estável, acompanhar se está tendo declínio, né? Como é que está a medicação. Então tudo tem que ser avaliado e controlado. E sem essas anotações, fica impossível avaliar a eficácia do tratamento pelo médico. E o controle, né, desses medicamentos também é feito controlado totalmente pelo médico, né? Uma vez iniciado o tratamento, esse tratamento precisa ser avaliado e reavaliado pelo médico ao completar um mês, mas deve ser mantido obrigatoriamente um período de 3 a 6 meses, né, para que possa ter a ideia de eficácia. Enquanto a resposta for favorável, o medicamento não deve ser suspenso, sendo fundamental a tomada diária dessas doses e observar também os intervalos prescritos. A administração, né, tomar corretamente esses medicamentos pode comprometer, pode assim dar o resultado ou não. Então, a administração irregular compromete o resultado. O Alzheimer, né, pessoal, causa comprometimentos cognitivos, e esses comprometimentos cognitivos afetam também no comportamento, fazendo com que haja também comprometimentos comportamentais. Então, eu trouxe esse artigo aí de Burlat, que fala sobre esses comprometimentos, que fala que eles afetam no mínimo 2 dos seguintes domínios, que é a memória, que é caracterizada, né, pelo comprometimento da capacidade de adquirir ou evocar informações recentes, habilidades visuais espaciais, que é a dificuldade de reconhecer faces, ou a incapacidade, né, reconhecer faces, objetos, etc. Também dificuldade na linguagem, dificuldade de se expressar, de compreender, da leitura, escrita. Também, né, funções executivas que eu vou aprofundar um pouquinho com vocês. Eu também trouxe outro artigo. As funções executivas, pessoal, elas dizem respeito ao comprometimento do raciocínio, realização de tarefas complexas, julgamentos, né? E também, por último aí, distúrbio, né, comprometimento na personalidade e no comportamento, que é alterações de humor, agitação, apatia, isolamento social, essas coisas. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as funções executivas, né, que pode ser subdividida em funções atencionais. Essas funções atencionais, elas são bem explanadas, né, por Ávila e Mioto,
que traz essas 3 subdivisões aí, que é a atenção seletiva, atenção dividida e amplitude de atenção, que eu vou falar um pouquinho de cada uma daqui a pouco. E esse mesmo autor, ele fala que antes mesmo do comprometimento da linguagem e das funções visoespaciais, né, que é aquelas que eu falei para vocês, tem o comprometimento dessas funções atencionais, que é a dificuldade, né, de acompanhar conversas que envolvem mais de uma pessoa, dificuldades, né, de se relacionar em lugares com muito barulho. E essas dificuldades são decorrentes de déficits de funções executivas, né, que tem como atenção dividida ou memória operativa. Essa atenção dividida, né, que é aí o segundo pontinho verde, essa atenção dividida, eles falam que ela é ainda mais agravada quando a situação é complexa ou nova. Mesmo que os pacientes ainda não estejam na fase inicial da doença, eles podem apresentar sinais dessa dificuldade. O que é essa dificuldade da atenção dividida, né? É realizar simultaneamente 2 tarefas. Então, os pesquisadores, né, desse artigo, vários autores falam que pacientes com Alzheimer demonstram deterioração no desempenho durante a realização de tarefa dupla, confirmando, né, se o comprometimento do sistema executivo central. E também temos aí a dificuldade, né, o comprometimento da função atencional seletiva, que é a dificuldade de prestar atenção em uma coisa e discriminar, né, sons, barulhos que estão em volta, informações irrelevantes. E tem a amplitude atencional, que é a capacidade, né, de prestar atenção em um ambiente maior, em contexto maior, em várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E por último, pessoal, eu trouxe aqui para vocês sobre o Alzheimer e a autonomia. Infelizmente, não é como assim a gente espera. Esse mesmo que eu já citei, Bourlat, ele fala muito sobre isso. Na verdade, o artigo é sobre isso. Ele fala que na fase avançada, né, além do comprometimento da memória remota, ocorre a necessidade de supervisão para atividades básicas, como tomar banho, se vestir, ir ao banheiro, comer, ler. Então, o desafio, né, pessoal, da doença de Alzheimer, ele é imensurável. A anulação da autonomia da pessoa, comunicação verbal, né, fazer assim, a autonomia comprometida, né, precisar de um profissional familiar, que eles, né, precisam de procurar formas de cuidar, né, daquele idoso que tem o Alzheimer, e que eles consigam reconstruir a liberdade de escolha que era dele, né, agora incapaz de exercer seu poder de decisão. Como só reforçando, o Alzheimer ele é uma doença crônico, incapacitante e evolutivo, e ele causa, né, prejuízos enormes, pessoal, prejuízos familiares, sociais, econômicos e políticos, né, porque também é um problema de saúde pública. Então, interfere bastante também nessa esfera política e, como eu já disse, autonomia comprometida para o resto da vida. Então é isso, pessoal. Valeu! Olá, meu nome é Bárbara e eu vou dar continuidade na apresentação falando um pouquinho sobre a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa. Ela causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Geralmente acomete indivíduos acima dos 65 anos e é uma enfermidade crônica, progressiva e idiopática do sistema nervoso central. Ela ocorre por causa da degeneração das células situadas numa região do cérebro chamada de substância negra. Essas células produzem a substância dopamina, que conduz as correntes nervosas, neurotransmissores, né, até o corpo. E a falta ou a diminuição da dopamina afeta os movimentos, provocando os sintomas. A gente pode observar na figura, no neurônio saudável, onde
dopamina chega até os receptores e o paciente tem os movimentos normais. Na segunda figura, o neurônio com Parkinson, onde tem uma diminuição de dopamina e o paciente sofre de desordem nos movimentos. Bom, em relação à fisiopatologia da doença de Parkinson, pode-se dizer que ela é caracterizada pela apoptose. A apoptose é uma morte celular, é como se fosse uma morte programada de neurônios dopaminérgicos na substância negra do cérebro. Essa morte neuronal, ela reduz a quantidade de dopamina na via negroestrital e posteriormente no corpo estriado, no núcleo calcado e no putamen, que sofre a aferência do córtex. O corpo estriado, então, é uma das regiões mais afetadas pela redução da liberação de dopamina. Os sinais e sintomas, eles aparecem quando no mínimo 80% das células de substância negra são afetadas. E pode variar entre os portadores, sendo os acometimentos motores mais frequentes, como a tétrade parkinsoniana, que se caracteriza por tremor de repouso, bradicinésia, rigidez, instabilidade postural e distúrbio na marcha, que iniciam geralmente de forma assimétrica e progride para um lado contralateral e em fases mais graves afetam bilateralmente. Bem, em relação ao diagnóstico, ainda não existe diagnóstico específico para a doença de Parkinson. Então, atualmente ele é baseado na anamnese, nos sinais clínicos, no exame neurológico e na resposta ao tratamento medicamentoso. O tratamento da doença de Parkinson ele não se restringe a remédios e cirurgia apenas. É muito importante haver uma equipe multidisciplinar que é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais com o intuito de combater a progressão dos sintomas, proporcionando uma melhor capacidade funcional e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. É observado na literatura que o tratamento fisioterapêutico é um ótimo aliado nos pacientes com doença de Parkinson, com o intuito de melhorar as limitações físicas, favorecer o desempenho e a capacidade de exercer força, melhorar a mobilidade, resistência, postura, equilíbrio e marcha. A prática do exercício aeróbico e fortalecimento muscular, elas podem melhorar a função motora dos indivíduos em fase leve e moderada na doença de Parkinson. Por fim, os autores verificaram que a prática de exercícios então é essencial, pois houve uma melhora da velocidade da marcha, subir a escada, mobilidade, aumento da capacidade física, o que justifica então a necessidade da fisioterapia para a reabilitação dos pacientes com doença de Parkinson. Alguns autores eles também demonstraram a importância de um programa de atividades cardiovasculares, exercícios de alongamento, atividades funcionais, treinamento de marcha e de equilíbrio, além de exercícios de relaxamento, com melhoras significativas na mobilidade e controle durante as tarefas motoras de diferentes níveis de complexidade. E mesmo não sendo possível evitar a progressão da doença de Parkinson, o tratamento ele tem avançado de forma positiva. O tratamento farmacológico ele consiste na levodopa, né, que é um potente e eficaz medicamento que ele pode ser ministrado de forma isolada ou associada a agonistas dopaminérgicos. Porém, a utilização da levodopa em longo prazo ela pode levar à discinésia. Em relação aos instrumentos de avaliação, os testes e as escalas de avaliação funcional elas permitem mensurar o desempenho do idoso no que diz respeito à autonomia e à independência, né? Esses instrumentos de avaliação são compostos por dimensões que correspondem a atividades como, por exemplo, preparar refeições, realizar compras, utilizar transporte, controlar e tomar suas próprias medicações, né? Usar o telefone, realizar viagem, desenvolver trabalho doméstico, administrar o orçamento doméstico e pessoal e através das atividades básicas de vida diária e das atividades instrumentais de vida diária, né, as ABVDs e AIVDs, é possível observar o nível de dependência dos idosos. Em 1963, Sidney Katz criou o Índice de Independência das Atividades de Vida Diária, que define as ABVDs como um conjunto de atividades essencial
é destinada ao autocuidado que se relaciona diretamente ao ambiente residencial. Esse índice ele é um dos instrumentos de avaliação mais utilizados na atualidade. E a diminuição da capacidade de realizar a BVDs, ela pode acarretar implicações na sobrevida do idoso, na autoestima e na interação social. Já em 1969 foi criado um conceito de Lawton e Brody, no que se refere às AIVDs, levando em consideração as atividades complexas, nomeadas também como habilidade de mobilidade ou de atividades para a manutenção do ambiente, que avalia o desempenho dos indivíduos durante a execução de atividades mais complexas e que determina a independência do indivíduo. Bom, a utilização de escalas para avaliação da doença de Parkinson é fundamental para a monitorização da evolução dos pacientes e também para ter embasamento científico, sendo relevante para o tratamento dessa população. E aí se destacam dois instrumentos de avaliação para a doença de Parkinson, por conta da sua confiabilidade, que pode ser utilizado por fisioterapeutas para melhor avaliação cinético-funcional, que é a escala UPDRS e o instrumento de ONIAR. A UPDRS ela avalia os sinais, sintomas e determinadas atividades dos pacientes através do autorrelato e da observação clínica. E o instrumento de ONIA, ele avalia a severidade da doença de Parkinson e abrange essencialmente medidas globais de sinais e sintomas que permitem classificar o indivíduo quanto ao nível de incapacidade. Como considerações finais, vemos que com o envelhecimento da população, a preocupação com a qualidade de vida de idosos, ela vem crescendo, né, mundialmente, e evidencia a relevância clínica da pesquisa, porque dos artigos encontrados na literatura se observou um declínio na capacidade funcional na doença de Alzheimer e na doença de Parkinson, o que pode comprometer as atividades básicas e instrumentais, comprometendo a qualidade de vida e bem-estar dos idosos. Então, se faz necessário uma reflexão em torno de algumas considerações, com ampliação das discussões e criações de programas de prevenção e atividade física, com o intuito de promover melhoria na capacidade funcional de idosos portadores de doenças neurodegenerativas. Bom, não há pesquisas significativas na área da educação física que trate pessoas com doença de Parkinson e são poucos os profissionais dessa área trabalhando com esse público. Então vale a pena a gente repensar o nosso papel como futuros profissionais de educação física, né? Tendo em vista que os exercícios físicos eles podem estimular as funções motoras, promover a atenção, a concentração, além de contribuir para minimizar algum tipo de sintomas. Então é importante a inclusão do educador físico na equipe multidisciplinar envolvida no cuidado com essa população. Essas são as nossas referências. Obrigada.